Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Notas de Rodapé para Não Surtar. Eu sou a sua host, Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, em que eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Eu confesso que eu espero que esse processo se torne um pouco mais fácil conforme a gente continuar fazendo, porque até agora, entre o primeiro episódio e o segundo, gravar isso aqui tem sido o próprio puro suco do caos. Toda hora é alguma coisa, é o microfone que não tá conectando com o fone, aí eu não consigo escutar o meu retorno, e aí a plataforma que eu uso para gravar o som não funciona, e aí o tripé cai. Enfim, oremos para que o processo se torne um pouquinho menos complicado antes, porque eu sempre acabo estando muito estressada, na verdade, antes de começar o podcast. Pode parecer que eu não tô estressada, mas eu tava tipo... antes de começar, entendeu? Como eu comentei com vocês no primeiro episódio, eu tenho o objetivo de trazer trechos de coisas que eu escrevi nos meus cadernos durante os meus anos de escrita terapêutica para trazer conselhos que eu já me dei em algum momento da vida que eu precisava escutar e que foram muito úteis para mim e talvez seja útil para você agora nesse momento da sua vida. Talvez seja útil até para minha nova versão, porque por que não, né? Às vezes eu leio umas coisas que eu escrevi um tempo atrás e eu fico tipo, nossa, muito bom esse conselho aqui, deveria seguir. A ideia é essa, então, para esse segundo episódio, em que eu quero falar sobre recomeços. Então, se no primeiro episódio a gente falou sobre começos, nesse eu quero falar sobre recomeços e todas as vidas que cabem em uma só. No dia 11 de setembro de 2021, eu escrevi: quando a gente vira adulto, fixamos na ideia de nos encaixar em 1000 caixas, sempre especializando, nos reduzindo, como se a gente fosse literalmente obrigado a ser uma coisa pelo resto da vida. Nessa época de setembro de 2021, eu tinha acabado de pedir demissão, então tinha mais ou menos ali um mês que eu tinha pedido demissão. Eu estava saindo de um emprego que me desgastou muito emocionalmente, principalmente nos últimos 6 meses, eu diria. Então eu estava tentando entender o que eu queria fazer em seguida. Eu estava numa época de burnout do espaço em que eu trabalhava até então, que era dentro de marketing e social media e criação de conteúdo. E eu queria tentar explorar novos horizontes. E aí eu comecei a participar de uma série de mini jobs completamente aleatórios, que sinceramente parece até que realmente aconteceu em outra vida, sabe? Que aconteceu com uma, sei lá, com outra pessoa praticamente. Nessa época em que eu tava escrevendo isso aqui especificamente, eu estava começando a me aventurar no mundo de coordenação de eventos, mais especificamente coordenadora de casamentos. Eu, obviamente, não era coordenadora principal, porque eu não tenho capacidade para isso, eu não tinha a menor experiência, mas era mais como assistente que ia lá ajudar no dia do evento. Eu não tinha a menor ideia se eu ia gostar ou não desse trabalho. Como eu falei, eu não tinha a menor experiência no assunto, mas eu gosto de festa, eu gosto de casamento, eu sou boa em organizar coisas, então me parecia uma coisa óbvia de se fazer e também diferente daquilo que eu vinha fazendo, né? Encontrar esse e-mail logo depois de eu ter pedido a demissão pro meu chefe narcisista e ainda não tendo certeza de quais seriam os próximos passos foi super importante. Que inclusive, na verdade, aconteceu uma coisa muito inesperada, que foi que quando eu pedi demissão, apesar de ele ter me humilhado numa call bem longa com a minha diretora na época, ele era o dono da empresa, eu respondia diretamente à minha diretora de marketing, e ele decidiu fazer uma reuniãozinha ali nós três para, falar o que ele pensava ali daquela relação. Não me deu nenhum espaço para fala ou para me defender, inclusive ele falou isso, você não é para você se defender agora, não quero ouvir o que você tem a dizer. E eu não sei se eu tô preparada para contar todo esse drama, porque foi bem traumático na época e demorou bastante tempo para eu superar. O que eu posso dizer é que foi um relacionamento de trabalho extremamente abusivo, psicologicamente falando. E o que eu imaginava era que quando eu pedisse demissão, ele ia falar, vai com Deus, não quero nunca mais olhar pra sua cara. Mas na verdade o que aconteceu foi que ele falou com a minha diretora na época e pediu para que ela conversasse comigo sobre a possibilidade de eu continuar como meio expediente, tipo contratada independente da empresa. Entre aspas, eu acho que eles foram o meu primeiro cliente solo, depois que eu comecei a meio que trabalhar como social media freelance pra mim mesma. Porque sim, eu aceitei. Eu disse na época que eu aceitaria desde que eu não tivesse que trabalhar diretamente com ele. E foi isso que aconteceu. Eu só precisava trabalhar meio expediente, eu só respondia a ela, eu não tinha nenhum contato com ele. E eu aceitei na época porque sim, eu tava insegura ainda com relação a questões financeiras, né?
pagar contas, contas não deixam de chegar, então foi uma coisa que na época fez sentido pra mim e que eu continuei fazendo por mais uns 5 ou 6 meses até me desvincular totalmente daquela empresa, que foi o que aconteceu no início de 2022. Mas voltando para a questão dos casamentos, na época que eu fui morar no Tennessee, porque também para contexto, gente, dentro dos Estados Unidos, eu sempre morei no estado do Arizona. O estado do Arizona fica do lado da Califórnia, fica na costa oeste do país, no sul da costa oeste, então é um lugar bem quente, clima de deserto, clima árido. Aqui é o estado que tem o Grand Canyon, é perto de Las Vegas também, perto de Los Angeles, San Diego, então eu tô mais ou menos desse lado dos Estados Unidos e eu acabei me mudando em 2021 e eu fiquei 1 ano e meio no Tennessee, que é um estado que fica na outra costa. Então, ele fica na costa leste dos Estados Unidos. E eu fiquei lá com meu marido durante 1 ano e meio. Ele pediu pra gente dar essa chance, ele tinha outros projetos que ele gostaria de tentar lá. E eu aceitei na época e lá fomos nós pro Tennessee. Então, foi uma grande aventura. Também foi uma época complicada porque era um lugar que eu não particularmente gostava necessariamente de morar, mas, né, eu dei aquele tempo de falar, não, beleza, vamos ver o que acontece se a gente ficar morando aqui. E foi aí que eu conheci uma menina que morava lá. Eu conheci ela num grupo de Facebook pra fazer amigos no Tennessee. Gente, olha, eu não sei se eu recomendo você para entrar num grupo de Facebook para fazer amizade, né? Agora pensando assim, sabe? Suspeito, poderia ter dado muito errado, mas deu certo. Ela era uma fofa, uma querida americana e na época ela me falou que trabalhava como coordenadora de casamentos para essa empresa e que eles estavam sempre precisando de uma ajuda extra. Então ela me deu o contato da dona, eu mandei um e-mail e lá fui eu trabalhar como assistente de casamento no dia do evento. Para ser assistente de casamento, eu não precisava estar vinculada ao evento a longo prazo. Então, ou seja, eu não precisava saber a história da noiva, quais foram todos os preparativos. Eu só tinha que chegar lá e ajudar a coordenadora de todos os jeitos que ela precisasse de mim. Eu acho que eu fiz um total de 8 a 10 casamentos. Pensando aqui agora, não era um trabalho bem pago, porque eu acho que eu ganhava $150 pelo dia e eu trabalhava cerca de 12 a 14 horas de evento, geralmente 14 horas. Eu sei que se você estiver fazendo a conta aí na tua cabeça, essa conversão aí dólar real, você tá pensando, nossa, como assim 150 não era muito? Claro que era. Mas falando em termos de Estados Unidos e comparando ao quanto que você pode ganhar em relação a trabalho hora fazendo outras coisas que são menos cansativas, não era muito. Era, inclusive, bem pouco. Eu também lembro que os últimos 2 casamentos, se não me engano, foram um completo pesadelo. Num deles, um cano do banheiro estourou e começou a vazar água, assim, para todos os cantos. Pra sorte dos noivos, o cano só estourou depois que a festa já tinha acabado e ele já tinha ido embora. Pra minha má sorte, o cano estourou depois que o evento já tinha acabado e era, teoricamente, a hora que eu também poderia ir embora. E isso resultou em ficar lá até 2 horas da manhã, eu, a coordenadora e mais um rapaz que estava ajudando a gente na organização ali do evento. Um frio absurdo, tava -5 nesse dia. E eu cheguei em casa assim, 3, 4 horas da manhã, porque ainda tinha que dirigir até chegar em casa. Toda molhada, porque, né, alagou tudo e a gente tentando limpar o local. Enfim, caos. E agora, pensando nesse job específico, eu posso te dizer que não. Ser coordenadora de casamento não está nos meus planos a longo prazo, não é um tipo de carreira que eu quero seguir. Respeito muito todas as coordenadoras de casamento aí do Brasil e mundo afora. Um beijo, coordenadoras de casamento do mundo, porque assim, o job não é fácil. Se no evento já é caótico, imagina ter que lidar com a noiva durante todos os meses que precedem o evento. Olha, vocês são anjos na terra, parabéns. Mas a questão é que eu fui lá e fiz, sabe? Eu experimentei, eu saí da minha zona de conforto. Naquela época também, ai que vergonha, naquela época também eu consegui aleatoriamente uns jobs como modelo fotográfica e figurante de séries documentais de assassinato. Meu Deus, eu tinha esquecido disso. Sabe aquelas lembranças assim que você tenta apagar da memória, sabe? Que você fala, não, isso aqui eu vou bloquear, porque não, isso não é possível, isso foi um delírio coletivo. Mas não, aconteceu de verdade. Sabe aquelas séries, tipo do Discovery Channel ou do canal de investigações, que você tem um narrador contando a história do caso e aí você tem uns atores que ficam
encenando as cenas ali pra você conseguir entender o que estava acontecendo, pra ilustrar o que o narrador estava contando. E eles geralmente são atores que têm, assim, uma atuação bem questionável. Então, eu era essa pessoa. Eu era um dos atores de atuação questionável dessas séries. E antes que você me pergunte, eu não sei te dizer qual era o nome da série específica, eu não sei te dizer em qual canal que passou, porque eu não queria saber. A verdade é que eu não queria saber, porque eu tava com muita vergonha de mim mesma fazendo isso. Nada contra quem faça, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se é uma coisa que você gosta e, né, que você, sei lá, quer atuar, quer ser um ator e você leva jeito, eu caí ali de paraquedas, entendeu? E eu não estava confortável fazendo aquilo. Eu me sentia muito não qualificada para fazer aquilo, o que provavelmente me tornava a pessoa ideal para o papel. Mas a questão é que eu não faço a menor ideia de onde passou, quando passou, não quero saber. Isso aí é pra gente deixar bem esquecido, assim, guardar de volta naquele closet da minha mente que eu nem lembrava que isso aconteceu. Mas aconteceu na mesma época que aconteceu essa coisa toda de coordenação de evento ali em 2021. Como se não bastasse tudo isso, nessa mesma época foi quando eu lancei o meu primeiro e único workshop de escrita terapêutica no Instagram, que foi uma coisa que, diferente dos outros dois, eu gostei muito de ter feito. Foi muito legal, foi um processo de 3 semanas de workshop com um grupo de meninas que a gente se encontrava uma vez por semana, a gente tinha perguntas e temas específicos para cada semana, para a gente responder durante a semana, atividades super legais para fazer durante a semana, e aí a gente se encontrava domingo numa reunião assim de Zoom, e a gente debatia o que cada uma fez, enfim, era tipo uma terapia em grupo quase, com amigas. E foi muito gostoso de fazer. Isso é uma coisa que eu adoraria trazer de volta. Então, agora, ainda mais que a nossa comunidade aumentou bastante, né? Desde 2021 até agora. Então, se você tem interesse de fazer esse workshop, né? Para aprender mais sobre a prática de escrita terapêutica e fazer dentro de um contexto de um desafio de autoconhecimento, me fala, deixa aí no comentário, porque quem sabe, né? A gente não volta com uma nova sessão. Voltando para esse assunto de todas as vidas que cabem dentro de uma vida, eu não sei se você, jovem, que tá me ouvindo, vai saber quem é o cantor Armandinho. Armandinho é um cantor de reggae pop que era extremamente famoso ali na minha adolescência, início dos anos 2000. Todos nós ali, adolescentes, éramos viciados em Armandinho. E a minha música favorita dele era uma que dizia: talvez não seja nessa vida ainda, mas eu sei que um dia você vai ser a minha vida. Alguma coisa assim. E aí reza a lenda que um fã mandou pra ele um direct em que ele dizia alguma coisa do tipo: Armandinho, o que eu faço se eu não quero que seja em outra vida? No qual Armandinho respondeu lá no direct: outra vida nessa mesma vida. Outra vida não é morte, é mudança. Eu não sei se isso é fake news, eu espero que não seja fake news, porque isso me marcou muito. Toda vez que eu fico pensando nessa questão de recomeços e de começar coisas novas e de traçar novas coisas, eu sempre penso nisso, que outra vida não significa morte, significa mudança, que a gente pode viver muitas vidas dentro da mesma vida. Então, assim, eu realmente espero que não tenha sido uma fake news que circulou no Facebook na época. Eu realmente espero que o Armandinho tenha dado essa resposta. Porque, sério, isso me pega demais até hoje. E quando eu olho pra trás, eu consigo ver quantas vidas eu já vivi. Inclusive, eu até escrevi, ainda aqui, no dia 11 de setembro de 2021, eu falei: já falei isso, mas acho que vivemos muitas vidas dentro de uma só. Eu já fui estudante de faculdade, já participei de campanha política dentro do Congresso, fui intercambista limpando quartos de hotel em Aspen, já fui microempreendedora vendendo brigadeiro, já fiz conferência para empresas que vendem partes de celular. Com meu Instagram, sou influenciadora, sou gerente de redes sociais e quando escrevo aqui me sinto até um pouco escritora. E ontem fui coordenadora de eventos. Sou filha, neta, irmã, esposa, cunhada, nora, mãe de um doguinho, funcionária e empreendedora. Eu sou tudo isso e o que mais eu quiser. As vidas que eu vivi e os papéis que desempenhei me tornaram quem sou. E ficar me forçando numa caixa é o que tem me deixado frustrada e causado tanta ansiedade. Então, eu consigo enxergar todas essas vidas que eu vivi, as vidas que são marcadas pela nossa idade, pelo nosso círculo social, nosso trabalho, lugar onde a gente mora e até pelos nossos hábitos. Quando eu estava presa no meu transtorno alimentar, por exemplo, eu estava vivendo uma vida totalmente diferente da que eu vivo agora. Eu era uma pessoa diferente dentro daquela vida do que eu sou hoje em dia. E a grande questão é que ainda vão vir
muitas vidas. Imagina o tanto de vida que a gente vai acumular até chegar lá na casa dos 80 anos. E para mim, o final de 2021 foi um desses períodos muito esclarecedores, no sentido de que tá tudo bem eu mudar de ideia e mudar de rumo e experimentar novas coisas e tentar experimentar pequenos spoilers de outras vidas e o que elas poderiam ser caso eu mergulhasse naquela direção. Foi um período para que eu me entendesse melhor, para que eu entendesse que tudo bem eu me transformar. E eu também entendi que todo aquele esforço que eu vinha fazendo de tentar encontrar e descobrir o que eu faria pro resto da minha vida era a maior perda de tempo e de energia que eu estava gastando à toa. Porque, inevitavelmente, eu vou ter que mudar e me adaptar conforme a vida muda, as demandas mudam, eu mudo. Ainda mais eu, né, que gosto de trabalho criativo, eu tenho que estar sempre me adaptando, coitada. Sabe-se Deus qual vai ser a próxima rede social que eu vou ter que aprender a usar por conta das minhas próprias plataformas pessoais e também por conta do meu trabalho, da minha empresa, né? Então, assim, não tem como eu achar que eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo agora daqui a, sei lá, 2, 5 anos. Uma coisa que eu aprendi recentemente é que não dá pra gente se perder na vida desde que a gente não se perca da gente mesmo. Que o que dói, o que deixa a gente muito angustiado e preocupado, não é o fato da gente se sentir perdido na vida. É quando a gente tá se sentindo perdido de quem a gente é. Porque a vida tá em constante mudança e a gente tem que estar sempre se adaptando. A vida vai sempre mudar. Então, se você quiser falar, não, eu vou ser feliz e realizada quando isso aqui acontecer, quando eu chegar aqui. Só que entre onde você tá e chegar lá, uma vez que você chega lá, tem algumas possibilidades que vão acontecer. Você vai já ter esquecido tanto que você queria aquilo, você já vai estar concentrada no próximo passo além daquele, então você praticamente nem comemora essa vitória. Ou então, 2, aquilo que você conquistou talvez nem faça mais sentido pra você. Então, você fala, tá, mas por que eu queria isso aqui mesmo? Ou então, 3, você vai chegar lá, você vai curtir durante um tempo, vai ser legal durante o tempo, mas em algum momento, por algum motivo, de alguma maneira, aquilo vai deixar de fazer sentido pra você. Então, você vai estar sempre tendo que constantemente mudar de direção em algum nível. E desde que você se mantenha fiel a você mesma, você vai perceber que tá tudo bem isso acontecer. Tá tudo bem você mudar de ideia, de você ter escolhas diferentes, de você querer coisas diferentes, porque você tá alinhado a quem você é e as suas próprias escolhas. Hoje em dia, o que eu quero é focar no que faz sentido pra mim agora e ter consciência e coragem de mudar no segundo que não fizer mais sentido pra mim. Eu posso e eu devo mudar se o que eu tô fazendo agora ou o que eu tava fazendo até 2 meses atrás não fizer mais sentido pra mim. Inclusive, algumas das pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas do mundo mudaram totalmente de rumo para chegar lá onde elas estão agora. Inclusive, eu achei uma lista, tá, no Google, de pessoas que mudaram de carreira e foram altamente bem-sucedidas mais tarde na vida. Então, vou ler algumas dessas pessoas que eu achei aqui pra gente se inspirar junto. Uma delas é a Vera Wang. Ela é uma design feminina, ela é uma das designers femininas mais bem-sucedidas no mundo da alta costura. E antes disso, antes de virar designer de alta costura, ela era jornalista e patinadora de gelo até entrar na indústria da moda aos 40 anos. Uma outra pessoa, talvez um pouco mais famosa para você, é o ator americano Arnold Schwarzenegger. Ele primeiro foi campeão mundial de bodybuilding nos seus 20 anos. Aí, lá pelos 30, ele virou ator. Alô, Exterminador do Futuro. E depois de tantos anos, ele simplesmente virou governador do estado da Califórnia. Pois é, se você não sabia disso, ele foi governador do estado da Califórnia por até bastante tempo. E para fechar essa lista, porque eu deixei ela curta, temos ninguém mais, ninguém menos que o Papa Francisco. Sim, o Papa, pessoa física. O Papa Francisco aparentemente foi segurança de boate e faxineiro durante os seus 20 anos antes de se dedicar à vida no clérigo, e hoje em dia ele é simplesmente o Papa da Igreja Católica. Se até o Papa mudou completamente o rumo da vida dele, você aí com seus 22 aninhos, você acha mesmo que você tem que saber o que você vai fazer pro resto da vida agora? Pensa bem. Você acha mesmo? Não, né, meu anjo? Enquanto você tentar ficar martelando na sua cabeça essa ideia de que você tem que encontrar aquilo que você vai fazer pra sempre, ou que se você tomar uma decisão sobre a sua vida, você vai ter que seguir fiel a essa decisão pro resto da sua vida sem a menor possibilidade de mudar de direção, você vai estar fadada a continuar congelada
presa ali onde você tá agora. É muito difícil a gente tomar decisão no geral. Algumas pessoas têm mais dificuldades que outras. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em tomar decisões, mas quanto mais engessada a gente tem essa ideia de que uma vez que a gente tome uma decisão, não dá pra voltar atrás ou mudar de direção, mais peso a gente dá pra aquela decisão, que às vezes nem é grande coisa, às vezes é só eu vou aceitar esse emprego aqui, primeiro emprego, nem era o emprego dos meus sonhos, mas tudo bem, a gente ganha experiência, ao invés de ficar pensando, ai não, mas nossa, eu vou aceitar esse emprego. E se eu aceitar esse emprego, isso quer dizer que eu vou ter que trabalhar nessa indústria pro resto da vida. E aí eu nunca vou poder tentar o meu sonho de fazer X e Y e Z. Não, cara. É só o emprego que você vai aceitar agora, que você vai ganhar uma experiência. Você pode continuar tentando o seu X, Y e Z ali do lado. Não tem problema. A sua vida não vai ser a mesma para sempre. Porque você não vai ser a mesma para sempre. É óbvio que a gente quer estabilidade e segurança. É óbvio que se a gente é o tipo de pessoa que sonha em casar e ter filhos e construir uma vida, a gente quer encontrar então um parceiro de vida para casar, ter filhos e ficar junto pro resto da vida. Ninguém casa querendo se divorciar. É óbvio que a gente gostaria de encontrar uma área de conhecimento que a gente goste bastante, que a gente se encontre numa carreira e que a gente queira se especializar e continuar trabalhando ali dentro daquele ambiente pro resto da vida. Mas provavelmente isso vai acontecer com pouquíssimas pessoas. O que você precisa entender é que você pode tomar essas decisões e que você pode mudar de ideia e que você pode flexibilizar o rumo da sua vida e que você pode experimentar várias vidas dentro dessa mesma vida. E o melhor de tudo é que você vai sobreviver a todas essas mudanças do mesmo jeito que você já sobreviveu a todas que vieram antes dessa e que te colocaram aqui ouvindo esse podcast. Inclusive, eu tô para te dizer que a cada mudança que você se permite viver e a cada novo rumo e cada nova vida que você se abre para viver, você, na verdade, está se tornando uma pessoa melhor, mais interessante, com a mente mais aberta, mais confiante e mais segura em si mesma de saber que tudo bem você, em dados momentos, se perder da vida, porque você não está se perdendo de si mesmo. Você sabe quem você é e você sabe transitar entre essas mudanças sendo fiel a você mesma. E que, sim, vão haver épocas em que talvez você se perca um pouco de si mesma, mas você tem o norte, você tem para onde voltar, você tem uma lembrança de uma época em que você fez uma grande mudança na sua vida e que na época foi assustador, mas que você conseguiu fazer o melhor que você podia com o que você tinha, você saiu mais forte por causa disso. E aí você lembrando daquela vez, você encontra coragem para fazer isso de novo de um jeito diferente, porque você sabe que você consegue dar conta para você mesma. E que se você não conseguir dar conta de tudo, porque você também não tem que dar conta de tudo, você sabe que existem pessoas ao seu redor ali que podem te ajudar nesse processo. Então é isso, queridas e queridos. Fechamos mais um episódio falando sobre recomeços e se reinventar e todas as vidas que existem dentro de uma vida. Eu espero que vocês tenham gostado e, assim como eu falei no primeiro episódio, eu quero continuar trazendo perguntas e temas baseados ao que a gente conversou aqui no nosso papo, para que você pegue o seu caderno, a sua caneta e responda no seu próprio tempo. Então, tendo em vista esse tema que a gente teve aqui de recomeços e se reinventar, a pergunta de hoje é a seguinte: quais foram as vidas que você já viveu dentro dessa vida e o que você aprendeu em cada uma delas? Tenho certeza que para algumas das minhas ouvintes isso aí podia dar um livro. Então, assim, tenta dar uma resumida ou então pegar as vidas maiores ali, mas escreve sobre cada uma delas e escreve qual era a sua versão naquela época, quais eram os hábitos que você tinha que talvez você gostaria de resgatar, as coisas que você fazia naquela época que eram ruins e que você conseguiu, na verdade, aprimorar e melhorar para você ver o tamanho tanto que você cresceu. E perceber que, caraca, se você já viveu tantas vidas antes e você sobreviveu a todas elas e você, na verdade, se saiu melhor por causa disso, por que ter medo das próximas que vão vir? Em vez de ter medo, você pode ficar feliz pelas próximas que vão vir. Você pode ficar animada pelas próximas vidas que vão vir. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu feedback, seu comentário no Spotify, porque isso ajuda bastante a alcançar a palavra do nosso podcast para mais pessoas. Se você ainda não me segue nas redes sociais, pode me seguir lá, BeHappyLu, tanto no TikTok quanto no Instagram. E eu espero que você tenha gostado. Beijos de luz e até a próxima. Tchau!